Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 45 a 50. 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 a 50. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse aos filisteus, ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Palavras do Senhor. Como vencer batalhas incomuns. Como vencer batalhas incomuns. Meus irmãos e minhas irmãs, onde encontrar coragem? Onde podemos encontrar coragem? Esta é uma daquelas histórias que gostamos de contar às nossas crianças, sobre a qual certamente você já deve ter ouvido diversos sermões. Por isso, sinto-me desafiado nesta manhã a acrescentar algo ao que você já conhece e às lições que já aprendeu sobre este episódio. O que me motiva a olhar esta passagem nesta manhã é que, assim como em outros episódios da Bíblia, este pode nos ensinar a viver de maneira mais sábia e confortável diante dos gigantes que enfrentamos. Nesta manhã, é muito provável que eu esteja falando para um grupo de pessoas que esteja, neste momento, enfrentando alguns gigantes fortes e intimidadores em suas vidas. E estão perguntando: onde encontrar forças para continuar? Onde encontrar forças para continuar? Onde encontrar coragem para não desistir e enfrentar esses gigantes que tiram as forças, que fazem recuar e impedem que eu siga a minha vida? Observar como Davi enfrentou o gigante no vale de Elá poderá nos dar algumas pistas para nossa sobrevivência diante de circunstâncias semelhantes que enfrentamos. Embora tenhamos lido apenas uma pequena parte da história, o capítulo 17 nos interessa por completo e eu vou procurar explicá-lo para você, mas recomendo que com calma depois você faça a leitura de todo o capítulo 17 de 1 Samuel. Resumidamente, esta passagem trata de um homem forte, valente, guerreiro, que foi derrotado da forma mais improvável por um jovem inexperiente, mas corajoso. É uma lição sobre como devemos tratar os inimigos de nossas vidas com determinação e confiança.
Há um gigante temível nesta história e pelo menos 3 pontos de vista em relação a ele. Você vai observar isso na leitura de todo o capítulo. Os 3 pontos de vista sobre o gigante são os seguintes. O povo de Israel olhou para Golias, ficou apavorado e morreu de medo. Segundo, o rei Saul, experiente em batalha, olhou para Golias e viu a impossibilidade de derrotá-lo. Terceiro ponto de vista, Davi olhou para o Golias e disse: você vai ver já já o que Deus vai fazer com você. Esta talvez seja uma primeira lição. Quando surgirem questões difíceis na vida, levando-nos a dar o caso como perdido, perceba nesta história que há esperança quando olhamos pela perspectiva correta, pelo ponto de vista correto. Então, primeiramente, gostaria de observar com os irmãos este perigo que apareceu tão de repente. E você vai ler isso nos versos 1 até ao 14 do capítulo 17 que mencionei. Um perigo que apareceu de repente. Dos versos 1 ao 7, você lê que há uma grande ameaça que fez tremer o povo, e inclusive o rei. Os filisteus eram um povo guerreiro, conhecido por sua habilidade em criar armaduras e armas de guerra. Golias era um dos soldados filisteus, diferenciado pelo seu peso, altura, força e armadura, conforme o texto faz questão de destacar, versos 4 ao 7. Era de colocar medo em qualquer ser humano normal. Os filisteus e os israelitas estavam se preparando para travar uma batalha. Antes que uma guerra sangrenta acontecesse, houve uma tentativa de resolver a questão usando uma forma antiga de guerra, onde cada lado escolhia um soldado e ambos lutavam até a morte. Quem ganhasse assumia o domínio sobre o perdedor. Isso está lá nos versos 8 e 9. O problema aqui é que o guerreiro escolhido pelos filisteus era esse Golias, descrito nos versos anteriores. Qualquer exército gostaria de ter um guerreiro como este, não é? Ele lembra um pouco o Exterminador do Futuro, ou, quem sabe, um Rambo filisteu. Quando os gigantes intimidam e paralisam, essa é a questão que está em jogo e que está em destaque neste texto. Golias era arrogante, confiante no seu porte diferenciado, tinha certeza de que derrubaria qualquer um que se colocasse à sua frente. E nos versos 8 a 10, ele desafiou Israel para a luta. Diz o texto que 2 vezes por dia, durante 40 dias, ou seja, 80 vezes, ele se colocava em pé e gritava para as tropas de Israel que buscassem um guerreiro para lutar com ele. E ele não desistia, estava sedento para demolir alguém. E o seu primeiro objetivo foi alcançado. Ele causou medo e paralisação em Israel. Se lermos o verso 11, veremos que o rei Saul e todos os israelitas ficaram apavorados com a provocação de Golias. Pense um pouco comigo. Não há certas circunstâncias que chegam de repente em sua vida, como um enorme Golias que o deixa paralisado e com medo? Em algum momento isso já aconteceu com você. Algum problema grave que assumiu um poder forte sobre sua vida e encolheu você, deixando sem ação e com medo.
Na realidade, às vezes, algumas coisas que acontecem que nos espremem contra a parede com tanta intensidade que parece que vamos explodir e não vemos saída. Se você está vivendo alguma situação semelhante, talvez haja um gigante em sua frente, paralisando você, fazendo se esconder e recuar, como Golias, que fez um exército inteiro tremer de medo. Diríamos que o gigante do medo estava controlando Israel. Mas ainda há um segundo aspecto que precisa ser observado na totalidade do capítulo 17, e eu faço agora uma menção aos versos 25 a 30, embora não tenhamos lido, mas vou procurar explicar para você, e você depois pode fazer a leitura. Davi apareceu de repente. O problema apareceu para Israel e ele surgiu de repente com Golias, o gigante. Agora, nós vemos neste trecho do capítulo 17, versos 25 a 30, Davi aparecendo de repente. Aqui devemos prestar atenção, porque algo vai mudar na história de Israel e na vida do gigante Golias. Um jovem pastor chamado Davi chegou no campo de batalha, enviado pelo seu pai. Sua tarefa era trazer alimento para os seus irmãos que estavam no exército. E ele então assistiu algumas cenas daquele perigoso gigante desafiando para a batalha. E Davi se candidatou a enfrentar aquele gigante. Creio que quando Davi se propôs a aceitar o desafio de lutar contra Golias, houve um coro de risos. É suicídio. Davi está fora de si, não sabe o que está fazendo. Mas a primeira coisa que precisa ser observada sobre Davi e sua coragem, diferente do rei e do exército israelita, foi a sua percepção diferente sobre o gigante que incomodava o povo de Deus. Percepção diferente. Olhar o problema de perspectiva diferente pode trazer respostas e soluções também diferentes. Quando Israel viu Golias gritando, o medo foi tão grande que a única coisa que podiam ver era um gigante. Só conseguiam ver isso, um gigante. Isso é característica deste sentimento de medo que nos toma. Somos paralisados de forma que só conseguimos ver o objeto que nos atinge e nada mais. O verso 25 nos dá mais clareza sobre isso. Mas se conseguirmos mudar a perspectiva, tirar os olhos do gigante um pouco e ver Deus no meio de tudo isso, as coisas podem ser diferentes. O problema não era pessoal, mas com Deus. Davi não tinha problemas pessoais com Golias. Aliás, ele nem o conhecia direito. Mas Davi viu aquela ameaça como um empecilho para que o povo de Deus seguisse seu caminho na direção do que Deus havia estabelecido para ele. E então, o problema não é com Davi, não é com Saul, não é com o exército de Israel. O problema de Golias é com Deus. E é aí que as coisas vão ficar difíceis para o gigante Golias. Veja o que Davi diz aos soldados de Israel. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Golias, o gigante, estava se metendo num projeto de Deus. Veja como a perspectiva com que Davi olhou para o problema e para o gigante mudou a forma de ação e os resultados finais.
E aí nós vamos para um trecho dos versos 31 até o verso 54, que nos indica a fórmula para derrotar o gigante. Então nós vimos primeiramente que surgiu de repente um grande problema, um gigante na vida de Israel, do povo de Deus. Mas de repente surgiu um jovem chamado Davi. E agora surge também uma fórmula para derrotar o gigante, para vencer o gigante. A maneira como Davi derrotou Golias pode nos dar algumas pistas para vencermos os gigantes que nos aterrorizam e paralisam. E você vai ver, dos versos 31 ao 37, Davi derrotou o gigante por causa, primeiramente, da sua coragem. A coragem de Davi. Davi aceitou lutar contra o gigante. Saul achou uma loucura, não queria deixar o jovem ir. O que um jovem inexperiente, pastor de ovelhas, pode fazer contra um forte soldado guerreiro? E então, Davi tirou da sacola o seu currículo para apresentar ao rei. Ele lembrou a Saul algumas de suas ações passadas. Lá nos versos 34 a 37, ele descreveu como corajosamente matou um leão e um urso que ameaçavam suas ovelhas. E Davi estava seguro de que, da mesma forma, Deus lhe daria vitória também contra este gigante. Acho que Davi, olhando pela perspectiva de Deus e não dos soldados ou de Saul, deve ter falado com Deus mais ou menos assim: Ei, Deus, temos mais um gigante no seu caminho, atrapalhando nossa caminhada e os seus planos. E então Deus teria respondido para Davi: certo, meu filho, amado Davi, vamos pegá-lo e vamos derrubá-lo no chão juntos. Há uma coisa a ser considerada para que Davi não seja colocado como um super-herói, diferente de qualquer um de nós, e que nos ajuda no enfrentamento de gigantes que nos metem medo. Não creio que Davi foi para o enfrentamento do leão, do urso e agora de Golias sem um certo tremor. Mas o que faz diferença é quando você não deixa o medo paralisar você. A confiança em Deus é maior que qualquer medo que possa me impedir de lutar contra o gigante. E Davi sabia que quando tivesse que andar na direção do gigante Golias, Deus lhe daria forças e estratégias para vencê-lo. Se a história de Davi vencendo o gigante não for suficiente para lhe dar segurança, lembre-se: o Senhor prometeu estar com você, disse ele: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, verso 5. O Senhor prometeu acompanhá-lo até o outro lado. Disse ele: quando passares pelas águas, eu vou estar com você, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama se acenderá sobre ti. Profeta Isaías, capítulo 43, verso 2. Há também que se observar que Davi derrotou o gigante por causa das armas que ele usou. As armas de Davi. Saul até tentou colocar a sua armadura em Davi, mas Davi sabia que o segredo do sucesso não estava na armadura de Saul. Davi então pegou sua funda, um estilingue, e saiu ao encontro de Golias. No caminho, escolheu 5 pedrinhas lisas. Estas foram as suas armas para a batalha, certo? Errado. Errado. É só olharmos para o que ele disse a Saul
quando relatou a vitória sobre o leão e sobre o urso. Davi identificou o principal responsável pelas vitórias: Deus. Deus é o principal responsável pelas vitórias de Davi. Davi sabia que Golias seria derrotado pelo mesmo poder que o capacitou a derrotar aquele leão e aquele urso: Deus. Esta é a perspectiva correta, esta é a maneira certa de olharmos para os gigantes que atravessam nosso caminho. A vitória vem do Senhor, conforme o próprio texto nos afirma lá no verso 47. A vitória vem do Senhor. Que Deus nos dê esta convicção, mesmo quando não vermos o que Ele está fazendo, saberemos que Ele está lá conosco na batalha contra os gigantes da nossa vida. Mas também precisamos fazer uma outra observação, porque Davi também derrotou o gigante porque ele confiou. Davi confiou e confiou em Deus. Humanamente falando, ninguém se atreveria a desafiar um gigante com a força de Golias. Mas o que faz Davi correr na direção de Golias? Insanidade? Ele correu, pegou uma pedra, colocou na funda e a arremessou na direção do gigante e no alvo. Esta narrativa pode nos fazer, erroneamente, colocar Davi num pedestal de honra que ele nunca pediu para estar, como o herói que matou o gigante. O que tornou a vitória possível não foi a habilidade de Davi. O segredo do sucesso resume-se a uma palavra: fé. Davi creu em Deus. Fé em Deus é a chave para vencer as batalhas contra os gigantes que se levantam em nossa caminhada de vida. Olhe para suas palavras a Golias diante daquelas provocações do gigante, verso 45 do texto que lemos. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Humanamente, a luta não é justa, mas quando Deus vem para dentro da batalha contra os gigantes, o resultado se inverte. Davi corria na direção de Golias e dizia: cuidado, senhor gigante, assustador. Deus é incomparavelmente maior que você e vai derrubar você no chão. Davi está olhando pela perspectiva de Deus. Este é o segredo para a grande vitória. Olhar na perspectiva de Deus. Não perca esta informação, esta orientação da palavra do Senhor. E eu concluo esta minha palavra dizendo para você, meu irmão e minha irmã, poderíamos dizer que todos nós temos nossas experiências de enfrentar gigantes na vida. Gigantes de várias naturezas que se levantam, impedem que continuemos marchando, nos encurralam em cavernas escuras e nos enchem de medos. Como você vai reagir hoje diante desta palavra de Deus? Vai continuar se escondendo, fugindo, permitindo que o gigante cresça e faça uma grande sombra sobre a sua vida? Ou vai enfrentá-lo da forma como fez Davi, com fé no poder de Deus, confiante de que Ele lhe dará a vitória? O problema não é o tamanho do gigante, mas o quão impotente ele nos faz sentir. Alguém afirmou que os gigantes não nos derrotam porque são grandes, mas porque nos fazem sentir
pequenos. Talvez os teus problemas estejam te fazendo sentir tão pequeno que se acha incapaz de vencê-los. Se estiver olhando para as suas próprias forças, quando encontrar com o Golias na sua vida, será fácil desistir e fugir. Mas quando sua confiança repousa no Deus vivo como Davi, você vai ficar de pé e superar este gigante. Essa história de Davi e Golias nos lembra, ainda bem, que temos uma força tremenda que luta as nossas batalhas por nós e nos torna vitoriosos. O que é que você identifica como gigante hoje na sua vida? Não acredito que você vai encontrar um gigante literal como Golias. Então, como essa história pode se aplicar às nossas vidas? Há problemas, dificuldades externas ou internas que paralisam a sua vida. Você está escondido e com medo, como o exército de Israel e como Saul, o rei. Um gigante em nossa vida pode ser qualquer coisa que bloqueie o caminho que Deus traçou para andarmos. Lembre-se, na história, Golias voltou 2 vezes por dia durante 40 dias, até que Davi desceu para enfrentá-lo no vale. Os gigantes nunca partirão por conta própria, até que você se levante e lute. Davi aprendeu o que a fé em Deus pode fazer diante dos impossíveis. E talvez Davi tenha levado 5 pedras, porque deve ter pensado: se eu errar a primeira, vou continuar atirando as pedras, até obter a vitória. Entre nesse vale, enfrente o seu gigante e continue atirando pedras até que ele caia. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.